Muita gente não dá muita atenção ao quarto amigo de Jó, talvez porque ele só aparece lá no capítulo 32 do livro. Mas o que nós vemos ali é um homem jovem, educado e sábio que se introduz na conversa para fazer a diferença. E ele é o assunto de hoje no canal Bendito, o canal que fala fácil para você entender a palavra de Deus. Fica aqui comigo. Bem, no vídeo passado nós refletimos juntos sobre o discurso de defesa de Jó, quando ele fez uma retrospectiva da sua vida, falou das suas alegrias passadas, das tristezas que ele vivia naquele momento e ousou discutir com Deus e desafiá-lo a fazer das duas uma, justificá-lo ou julgá-lo de acordo com o que ele achasse como justo juiz, achasse e observasse na sua vida. Ele faz Bildade e Zofar, os três amigos de Jó, ficaram em silêncio, chocados com a ousadia do discurso de Jó. E agora todos esperavam o próximo capítulo dessa história. O que será que aconteceria? Deus, por sua vez, permaneceu em silêncio absoluto. Não desceu fogo do céu, nenhuma voz divina irada falou. O silêncio de Deus mostrava que Deus não aparece simplesmente porque alguém acredita que é hora de pôr as cartas na mesa e resolver uma determinada questão. Deus tem a hora certa de agir e ele não vem nem antes e nem depois. Enfim, com o final do discurso de Jó, uma outra pessoa entrou em cena. Em volta daquele monte de cinzas, alguém se pronunciou. O seu nome era Eliú. Eliú era tão desconhecido que foi preciso apresentar a sua linhagem para que ele pudesse ser identificado. Mas, gente, será que ainda havia alguma coisa que precisava ser dita ou algum argumento que podia ser usado depois de todos aqueles discursos? Pois é. Eliú se pronunciou e fez os seus discursos, que na nossa Bíblia ocupa nada menos que 6 capítulos, do capítulo 32 ao capítulo 37 do livro de Jó. E o curioso é que Jó não contestou os discursos dele, como ele fez com os discursos dos outros 3 amigos. Eliú pode ser considerado o personagem mais intrigante do livro de Jó. Ele aparece do nada e é aí que nós percebemos que ele esteve ali o tempo todo, no meio de toda aquela discussão entre Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Aliás, já de início eu gostaria de abrir um parêntese aqui para chamar a sua atenção para uma lição preciosa que nós aprendemos com Eliú. Porque no meio de uma discussão acalorada, ele se manteve calado, mesmo tendo argumentos suficientes para se posicionar e colocar mais lenha na fogueira. Ele nos faz lembrar das palavras de Salomão em Eclesiastes capítulo 3, quando ele escreveu que tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. E no meio de uma lista de exemplos, ele cita que há tempo de ficar calado e tempo de falar. Por quê? Porque ficar calado aqui foi um sinal de respeito e de honra. Ele era o mais jovem de todos, por isso ele ficou calado e foi o último a falar. E ele iniciou seu discurso mencionando esse detalhe. Ele disse: "Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei." Então fica aqui a dica de Eliú. Durante uma discussão acalorada, cale-se, escute, espere. Não é bom falar quando nós estamos de cabeça quente. Vamos esperar até que todos estejam calmos para nós expormos o nosso ponto de vista. Muito boa essa dica do Eliú, né? Bom, fechando o parêntese, então vamos continuar falando desse quarto amigo de Jó. É difícil descobrir qual é a função de Eliú no livro de Jó. O discurso dele tem pouco peso entre os grandes intelectuais e estudiosos da Bíblia. Uns dizem que dos 4 amigos ele é o mais sensato. Outros dizem que a fala dele é irrelevante para o livro e que poderia bem ser descartada.
E ainda há aqueles que dizem que ele preocupou-se demais em se apresentar e não disse nada de novo, ou seja, sobraram palavras e faltou conteúdo. Na realidade, os discursos de Eliú têm poucas partes brilhantes, mas têm algumas contribuições muito valiosas. E se as palavras de Eliú ficaram registradas para nós no livro de Jó, com certeza elas têm uma função, e é isso que nós queremos destacar. Apesar de ter dito algumas das mesmas coisas que os outros 3 amigos disseram, Eliú parecia ter um propósito diferente em mente. Ele não pretendia aterrorizar Jó, dizendo que ele era um pecador. Aliás, ele garantiu para Jó que ele também era apenas um vaso de barro e que, inclusive, tinha interesse em que Jó fosse inocentado. Mas o que Eliú queria enfatizar era a imagem distorcida e incorreta que Jó tinha sobre a pessoa de Deus. Vamos então dar uma passada rápida, pelos discursos ou pelo grande discurso de Eliú. Começando no capítulo 32, Eliú enfatizou que havia esperado pacientemente antes de falar, primeiro porque ele era o mais jovem e depois porque ele desejava ouvir toda a discussão e considerar todos os argumentos. Depois de se inserir na conversa, ele deu 4 razões do porquê era importante que ele falasse e que os outros o ouvissem com atenção. Primeiro, porque ele estava indignado. A indignação de Eliú era contra os 3 amigos que não foram capazes de refutar Jó e também com o próprio Jó por querer se justificar a si mesmo. Segundo lugar, ele queria que o ouvissem porque ele estava inspirado. Ele argumenta o seguinte: por lógica, a idade traz sabedoria, mas não existe garantia de que isso realmente aconteça com todas as pessoas. Infelizmente, tem gente insensata de todas as idades. E sendo um homem mais jovem, Eliú não podia afirmar que tinha grande experiência nos assuntos sobre Deus e sobre os homens. Mas ele declarou que tinha algo melhor: o discernimento do Espírito de Deus. Ele não precisava da sabedoria decorrente da experiência, porque mesmo sendo jovem, havia sido ensinado por Deus. E isso nos leva ao Salmo 119, que diz assim: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Um jovem, mesmo que não tenha experiência de vida, mas se for guiado e cheio do Espírito Santo, pode sim ser usado por Deus. E nós temos vários exemplos na Bíblia, inclusive Paulo escreve a Timóteo dizendo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu me lembro quando eu tinha 21 para 22 anos de idade, um dia eu estava na escola dominical e faltou a professora da classe das irmãs. Aquela classe das irmãs bem velhinhas, porque tinha uma classe das irmãs mais jovens e tinha uma outra classe das irmãs bem velhinhas. E na classe das irmãs bem velhinhas faltou professor. E o pastor então pediu que eu substituísse essa professora que tinha faltado, E eu fui para lá. Quando eu cheguei na frente da classe, que eu olhei para a classe cheia de velhinhas, Quando eu olhei para aquela classe cheia, eu quis me intimidar. Eu pensei comigo: meu Deus, eu sou uma criança. Essas mulheres têm idade para ser minhas mães, minhas vós, E eu fiquei assim muito intimidada, digamos assim, pela sabedoria, por aqueles cabelos brancos que eu estava vendo na minha frente. Mas aí na hora o Espírito Santo me deu uma palavra e eu passei para elas essa palavra. Eu disse para elas assim: eu sei que eu sou muito jovem para ensinar vocês. Vocês são muito mais experientes do que eu. Porém, o Espírito que vai me usar para falar com vocês não tem idade. E elas sorriram, bem simpáticas, e ali eu então, aquele mal-estar, aquela timidez saiu e eu pude dar uma aula tranquila e abençoada, graças a Deus.
Muito bem. Em terceiro lugar, era importante que os amigos de Eliú ouvissem, porque ele era uma pessoa imparcial. Eliú havia deixado claro que não tinha motivo algum para tomar partido, uma vez que nem Jó e nem algum dos seus 3 amigos o havia atacado pessoalmente. Em quarto lugar, ele pensava que era importante que os amigos ouvissem porque ele havia sido impelido pelo Espírito de Deus. Eliú havia esperado muito tempo por uma oportunidade para falar. E enquanto ele esperava, a pressão dentro dele havia se tornado insuportável. Ele estava cheio de palavras como um odre cheio de vinho. Então ele precisava colocar para fora aquilo que estava borbulhando no seu coração. E aí nós chegamos ao capítulo 33. O capítulo 33 traz um discurso extraordinário, porque Eliú introduziu um novo elemento à discussão sobre o propósito do sofrimento. Ele argumenta que Deus não envia sofrimento necessariamente para nos castigar por nossos pecados, mas sim para evitar que nós caiamos no pecado. Ele diz assim: para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Em outras palavras, o sofrimento pode ser preventivo e não punitivo. O apóstolo Paulo concordaria com essa posição de Eliú quando ele escreveu sobre a razão de ter um espinho na carne em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. E mais para frente, no capítulo 36, Eliú ainda diz que Deus envia o sofrimento para nos aperfeiçoar. E essa afirmação encontra respaldo em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 11. Confere lá. Ele também fala do ministério de um anjo mediador. Eliú menciona esse anjo mediador numa descrição bem impressionante. Primeiro, o pecador foi advertido por meio de sonhos e visões, que é um dos meios que Deus usa para abrir os ouvidos dos homens para escutar a palavra dele. E depois esse pecador foi disciplinado pelas enfermidades e pelo sofrimento. E então, quando ele está se aproximando da cova e os mensageiros da morte estão perto de capturá-lo, um mensageiro especial se apresenta de repente e defende a sua causa. Esse mensageiro tem um ministério duplo: dizer ao sofredor o que ele deve fazer e interceder junto a Deus para que esse sofredor seja restaurado. Tudo indica que esse anjo intercessor pode ser o anjo do Senhor, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, em um daqueles momentos de teofania do Antigo Testamento. Porém, Eliú não considerou esse anjo apenas como um mediador entre Deus e os homens, mas também como um provedor do resgate para os pecadores. Era aquele mediador celestial que Jó havia pedido ao longo de todo o seu discurso, lembra? Jó queria um árbitro que promovesse uma reunião entre ele e Deus para julgamento, uma testemunha celestial que defendesse a sua causa diante de Deus e um redentor que o justificasse mesmo depois da sua morte. O ministério desse anjo é um ato decorrente da graça de Deus. Uma descrição que se parece muito com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Apesar de toda a sabedoria, ao lermos o discurso de Eliú, nós temos a impressão de que ele estava começando a se encher de soberba. E embora ele tenha sido mais cortês e mais próximo da verdade quanto à visão do sofrimento, ele também não poupou acusações contra Jó por causa da imagem distorcida e incorreta que ele achava que Jó tinha sobre a pessoa de Deus. Jó, no seu desabafo, havia acusado Deus de ser injusto para com um homem inocente e também tinha dito que não valia a pena ser amigo de Deus. Por isso, Eliú explicou e defendeu a justiça e a grandeza de Deus do capítulo 34 até o capítulo 37. Mas aí surge a pergunta:
será que Deus precisa de defensores? Em certo sentido, todo cristão tem o dever de defender Deus. Como assim? Eu gostei do pensamento do Marson Guedes no livro O Caminho de Jó, quando ele coloca que defender Deus significa corrigir uma pessoa quando ela fala alguma coisa errada a respeito de Deus. Ou seja, alguém tem uma opinião diferente daquela que é ensinada na Bíblia. Por exemplo, se alguém diz que Jesus era um homem como outro qualquer, a defesa é mostrar os motivos que nos levam a crer que Jesus é o Filho de Deus e Redentor da humanidade. Se alguém diz que a Bíblia é um livro escrito por homens, cabe a nós dar uma explicação sobre a formação do cânon bíblico, sobre quais eram os critérios para se considerar um livro inspirado, ou algum outro argumento que o Espírito Santo nos der no momento ali. Essa defesa é importante e deve ser feita com mansidão e com respeito à pessoa com quem nós estamos tratando. Acontece que defender Deus nos coloca diante de um desafio muito grande, que é discernir onde está a linha que divide a intervenção sadia e o orgulho espiritual. Sabe por quê? Porque o orgulho espiritual cega. A pessoa acaba esquecendo que, no final das contas, Deus nunca precisou ser defendido. Ele sabe se virar sozinho, certo? E no afã de defender Deus, a gente pode acabar sendo insensível com as pessoas. Essa foi exatamente a falha de Eliú. Defendeu Deus e foi insensível com seu companheiro Jó, do mesmo jeito que os outros 3 amigos haviam sido. Os 4 amigos de Jó eram bem intencionados, certo? Claro que sim. Só que a teologia deles não condizia com a realidade do sofrimento de Jó. O que nós sabemos, e os amigos de Jó não sabiam, é que Jó era íntegro e o seu sofrimento não era decorrência de pecado. E Jó rejeita as acusações dos seus amigos porque ele é íntegro, fiel e se apresenta com um coração limpo diante de Deus. E agora, no meio de tanto sofrimento, tudo o que Jó queria era uma audiência com Deus, ficar face a face com Ele e defender a sua causa. Mas uma coisa dessas parecia impossível, parecia não ter a mínima chance de acontecer. Porém, aquilo que era ou que parecia impossível aconteceu. Deus falou com Jó. Mas esse é o assunto para o nosso próximo vídeo. E claro, eu espero você, porque para terminar essa história incrível, só faltam 2 reflexões. E se você está acompanhando, eu não estou dando spoiler, você já sabe que é um final para lá de feliz. Gente querida, até a próxima semana, se Deus quiser. Não esqueça de deixar aí o seu like, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Até a próxima semana e fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.